Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e, conforme o prometido, segunda parte, segundo vídeo, sobre os livros de horror, terror que eu tenho aqui na minha coleção. Então agora nessa segunda parte, eu mostro os que eu não li, eu tenho e não li. Mesmo que eu não sou um adepto, um grande adepto do gênero, né? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido do meu amigo Cristiano, do IG Literário Litérios, lá do Instagram, me pediu, né? E vamos atender o pedido do colega. E, assim, no primeiro vídeo eu mostrei os livros que eu tenho de horror e que eu li, terror, horror, que eu li, e agora eu vou mostrar os que eu não li, para vocês verem que são muito mais que eu não li do que eu li. E assim, eu comecei a juntar umas 2 semanas juntando esses livros, né? Alguns estavam em casa, outros estavam lá na casa da minha mãe. Quando eu reuni, eu vi que eram muitos, né? Aí eu falei, então é melhor dividir em 2 vídeos. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou dividir isso? Aí eu falei, vou dividir o vídeo com os livros que eu li do gênero e os livros que eu não li. Então agora vamos aos que eu não li. Tá? Então vamos começar aqui com o mestre do horror, que é o Stephen King, né? Então esses 2 primeiros livros que eu vou mostrar são da Ponto de Leitura. Eles têm formato de bolso, mas é gigante o livro, né? Então assim, ó, formato de bolso. O Apanhador de Sonhos. Olha a grossura desse livro. Confesso que do Stephen King eu mais assisti as versões cinematográficas, muitos filmes baseados na obra dele, do que ler mesmo. Eu li um livro dele, Rose Madder. Eu achei uma porcaria, confesso. Detestei. Era um livro enorme, mais ou menos desse tamanho aqui, e foi um parto para eu conseguir terminar de ler aquele livro. Eu achei horroroso, ruim, chato. Não estou querendo dizer que todos os livros do Stephen King são assim, né? Eu não me dei com aquele livro. Então, a história de um policial, uma moça que sofre abuso, o marido dela é policial. Achei um pé no saco. Bom, tudo bem. Vai ver que eu dei azar, escolhi errado, né? Tenho vontade de ler outros livros do Stephen King? Tenho. Mas essa primeira impressão, infelizmente, né? Bom, o pessoal vai me odiar agora, né? Um monte de gente deixando de seguir o canal. Tradução aqui do José Arantes, O Apanhador de Sonhos, né? Eu vi a sinopse que parece ser interessante, né? Meninos do interior, história sobre a verdadeira amizade e a memória. Um texto assustador e emocionante conduz seus personagens por uma batalha inigualável contra o mundo das trevas. Muitos diálogos. O personagem chama Brodsky. Ó, né? Aí o outro da mesma coleção, comprei no supermercado. Ponto de leitura. A Autoestrada. Que aqui diz assim, Stephen King escrevendo como Richard Bachman. Deve ser um pseudônimo, né? Tradução de Fabiano Moraes. É um livro de 1981. Né? Essa edição é de 2013. O que fala isso? Ano de 1973, época de inquietação política e social nos Estados Unidos, da Guerra do Vietnã e do governo Nixon. Olha, interessante. Para Bart Dawes, funcionário de uma lavanderia, a inquietação é de ordem mais pessoal. A morte do filho em função de um tumor no cérebro deixou marcas profundas tanto em seu casamento quanto em sua atitude. E assim por diante. E aí o outro que eu tenho do Stephen King, esse eu tenho mais vontade de ler, porque eu adoro a versão cinematográfica do... Hoje eu tô, minha memória tá ruim. O Iluminado, né? O Iluminado. Eu não lembro o nome do diretor, esqueci. Então, tem essa ediçãozinha aqui, ó, O Iluminado. É da Objetiva, com tradução de Beth Ramos Albuquerque, edição de 1997. Nossa, antiga, hein? As letras são miúdas. Desanima a gente, né? Mas eu já conheço a história, né? Creio que o livro é bem diferente do filme, né? Do Stanley Kubrick. Lembrei.
Mas está aqui, ó, o Iluminado, tem um menininho, né? Que fala com Danny, né? Tenho vontade de ler. Ó, a fotinha aqui do Stephen King, ele bem mais jovem, também 97, né? E aí tem aqui outro mestre do horror, esse mais do início do século XX, né? Que é o Howard Phillips Lovecraft, Histórias de Horror, o mito de Cthulhu. Essa edição horrorosa aqui da Martin Claret, com tradução da Lenita Rimoli Esteves. É um monstrão, né? Com tentáculos, sei lá, um dragão, alguma coisa assim. Tem uma foto aqui do Lovecraft. Aqui o Lovecraft. Ele era um cara bem conservador, né? Tinha umas ideias meio horríveis, politicamente falando, mas parece que era um grande escritor, né? Contista, principalmente. Nunca li nada dele. Tá aqui o Lovecraft. Vocês recomendam aí a leitura do Lovecraft? Então, são várias histórias aqui, ó, palavras do editor, né? Prefácio, aí depois vem o chamado Chulu, que é o da capa, o horror de Dunwich, Sussurros na Escuridão e o Assombrador das Trevas. São 4 contos. E aí dessa coleçãozinha aqui eu não vou fazer só para ter a lombada, porque eu tenho todos os outros livros dessa coleção, eu não vou comprar os livros só para ter a lombadinha formar o desenho. Eu não sou desses. Peguei os que eu não tinha, que é o Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, acho que é assim que fala o nome dele, não sei se ele é francês, acho que não. Onde é o Gaston Leroux? É francês, nasceu em Paris. O primeiro grande êxito dele foi um livro chamado Mistério do Quarto Amarelo, mas foi com de 1903, mas foi com o Fantasma da Ópera de 1910 que ele se consagrou, né? Morreu em 1927, nasceu em 1868. Tem uma fotinha aqui do Gaston Leroux, ou Leroux. É uma história clássica aqui do Fantasma da Ópera, né? Acho que é mais pro gótico, né? Aí aqui do Bram Stoker tem 2. Tem os 7 dedos da morte. Eu não falei o tradutor, né? Fantasma da Ópera. A coleção chama Coleção Mistério e Suspense. E tem tradução do Jorge Bastos e é da editora Nova Fronteira. Aí o outro que a capa é muito parecidinha. Os 7 dedos da morte, do Bram Stoker, autor do Drácula, né? E aqui tem tradução da Estefânia Lago. E é um romance. É um romance. Aqui, Os 7 Dedos da Morte é um romance. Ó, capítulo 1, 2, 3, 14 capítulos. Um romance. Que coisa, né? E a gente só conhece o Drácula. E aqui tem outro do Bram Stoker, que é O Hóspede de Drácula. Então, o que acontece? Aqui é um livro de contos que tem um conto de Drácula que foi extraído do romance do Drácula. Então, é um capítulo que não consta no livro, que ele não deixou no livro. Então, ficou à parte. Então, se tornou um conto. E aqui teve a organização da esposa do Bram Stoker, né? Inclusive, ela diz umas palavras aqui no início, no prefácio. Ela faz um breve prefácio. Alguns meses antes da penosa morte de meu marido, posso até dizer que enquanto a sombra da morte ainda pairava sobre ele, ele planejava a publicação de 3 conjuntos de contos e este volume é um deles. A lista original de contos neste livro acrescentei um episódio até então inédito de Drácula, que é esse, O Hóspede de Drácula. O conto foi originalmente excluído devido à extensão do romance e pode interessar aos muitos leitores da obra mais notável de meu marido. Os outros contos já foram publicados em periódicos ingleses e norte-americanos. Se tivesse vivido mais tempo, meu marido poderia ter julgado apropriado revisar este livro, escrito principalmente nos primeiros anos de sua vida extenuante. Mas como o destino me incumbiu de lançá-lo, considerei mais justo e apropriado deixá-lo vir à luz praticamente como ele o deixou. É uma edição muito bonita, tem ilustrações.
né? Aqui, ilustrações. Muito bonito mesmo. Ó a capa. Bonita mesmo. E aí tem, eu assisti a versão cinematográfica, se eu não me engano, é com Johnny Depp, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Aqui do Washington Irving. Tem um conto dele que eu li. Eu li Washington Irving. Como é que era o nome do conto, meu Deus? Nossa, que pena, eu não vou lembrar. Ah, só se eu pescar aqui. Rip Van Winkle. Era isso. Era de um anãozinho, né? Alguma coisa assim. Então, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, da Nova Alexandria, mesma de um outro livro que eu tenho, que é do Horace Walpole, né? O Castelo de Otranto. E aqui tem tradução de Antivan Mendes, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Essa edição é de 2000, do ano 2000. É uma novela, é bem curto, 72 páginas, bem curtinho, ó. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E aí eu encontrei esse livro, eu fiquei impressionado, assim. Eu não sei de quando ele é. Foi num sebo Amantes do Livro, ali na Conselheiro Carrão, Horas do Terror. Horas de Terror. Aí tem um morceguinho, suspense. E os autores, né? O que tem aqui dentro? É uma antologia, né, de contos de horror, de terror. Essa edição é de 1987 da Clube do Livro. E o tradutor, não tem tradutor, né? Se traduziu sozinho. Não tem o nome do tradutor. Que coisa, né? Impressionante. Não pode ser colocar o nome do tradutor. Se é que foi apenas um tradutor, né? Então, não tem o nome do tradutor. Bom, aí eu peguei principalmente por conta de um conto muito comentado que é A Mão do Macaco, do Double Double Jacobs. Peguei por causa disso que eu não li ainda. Tantas coisas para ler, né? Mas eu preciso ler esse conto. E aqui, fora esse conto, quando eu peguei o livro lá no sebo e fiquei desfolhando, falei, nossa, tem esse conto. Tem aqui também A Missa das Sombras, do Anatole France. Eu já li esse autor, né? Do início do século XX, ali, final do século XIX, virada do XIX para o XX. Anatole France tem um livro dele que é muito bom, chama Ilha dos Pinguins. Maravilhoso. Avatar, Théophile Gautier. Um Louco é uma pergunta, do Guy de Maupassant. Eu li alguma coisa do Guy de Maupassant, acho que contos, né? O Orla, Bola de Sebo, foi isso que eu li. Metempsicose, do Walter Policeno, não conheço. Camarote 105, Beliche Superior, Marion Crawford. Ratos do Cemitério, do Henry Kuttner. Nomes inéditos para mim, né? A Mão do Hindu, do Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes. William Wilson, conto clássico do Edgar Allan Poe, sobre o duplo, que eu já cansei de comentar aqui no canal. E o Fantasma Inexperiente, do W.G. Wells, autor aí de ficção científica, né? A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, né? Então, são esses contos que tem aqui. Horas de Terror, com todos esses autores. Outro do Lovecraft, né? A Procura de Kadá, pela Iluminuras. A Procura de Kadá. Nossa, preservado aqui, sempre vem esse destacável aqui, é um marca-página destacável. Mas geralmente se encontra um livro da Iluminuras, dessa coleção da Iluminuras, e já não tem mais esse marca-página. Eu vou conservar ele aqui, vai ficar aqui. Tem tradução aqui do Celso Mauro Paciornik. São contos. A Procura de Kadhafi, que dá título ao volume. Celefaz,
A Chave de Prata, Através dos Portais da Chave de Prata, deve ser continuação, A Nau Branca e A Estranha Casa Entre as Brumas. Edição de 2001. A Procura de Gaddafi, do A.P. Lovecraft. Aí, esse aqui eu encontrei um brechó. Era o único livro que tinha lá. Eu falei, nossa, eu quero esse livro. Sheridan Le Fanu, O Vampiro de Karnstein e Outras Histórias. Olha que edição maravilhosa, capa dura, da Círculo do Livro. Ah, eu adoro a Círculo do Livro. Mais 2 livros da Círculo do Livro. Então aqui tem, acho que é a primeira história de vampiro, né? Ou é o precursor das histórias de vampiro. Tem o Vampiro de Karnstein, que dá título ao livro. O Quarto no Dragão Voador, O Demônio Familiar e Chá Verde. É. Não tem. Nossa, incrível. Um livro da Círculo do Livro que ao final não tem biografia do autor. Geralmente no final tem a biografia. E essa edição aqui também não tem o ano da edição, mas tem a tradução, que é de Gilda Helena Bering Costa e Francisco Bittencourt. A capa é linda, né? Então eu vou falar que a capa é do Alfredo Aquino. Título dos originais: Carmila. Ah, Carmila. The Room in the Dragon Volant, The Familiar e Grantee. Aqui, ó. Muito bacana, edição muito linda. Outro da Círculo do Livro é esse, Os Demônios de Ludum, Aldous Huxley. Não é um romance, é um ensaio, né? É um estudo. É um estudo. Que o Aldous Huxley, autor lá do Admirável Mundo Novo, né? Entre outros livros incríveis. Que o Huxley fez sobre um caso real que aconteceu, acho que no século XVIII, creio que no século XVIII ou XVII, não me recordo, sobre uma possessão coletiva e um padre que praticou os exorcismos e acabou sendo punido por conta disso. E foi no mosteiro, né, atingindo outros clérigos. Incrível, né, de arrepiar. Mas é quase que jornalístico, não chega a ser um romance. Ele colheu dados através de documentos históricos e escreveu o livro. Dizem que é assustador, né? Para quem gosta de exorcismo, possessão, aqui é o prato cheio, ó, Os Demônios de Lodon, do Aldous Huxley. Essa edição da Círculo do Livro, o livro foi escrito em 1952. Tem tradução da Silvia Taborda. Né? Ó, foi em 1605 que aconteceu o caso. 1605. Então, século XVII, né? Incrível. Sou louco para ler esse livro. Os Demônios de Ludum. E aí, mais contemporâneo, né? Para quem gosta de uma literatura mais contemporânea, aqui do sueco, eu não me atrevo a falar o nome desse autor, John Ajvide Lindqvist. Deixa ela entrar. Eu estou ensaiando para ler esse livro faz um tempo já, desde que eu peguei esse livro, mais ou menos na época que lançou o filme. Lançou o filme sueco, assisti a versão sueca, a versão americana, eu me recusei a assistir. Assisti o original sueco, Deixa ela entrar. A história da menina vampiro que vai morar numa cidadezinha lá em Estocolmo, lá num bairro lá, subúrbio de Estocolmo, e, e lá começam a aparecer os cadáveres de pessoas lá, e ela faz amizade com o menino, então tem a relação dela com esse menino na escola e tem esses mortos, esses cadáveres que vão aparecendo no subúrbio ali de Estocolmo. E é incrível.
só tenho a se dizer assim, o filme pelo menos é incrível. E dizem que o livro também não fica atrás. Aí eu tenho muita vontade de ler. Mulher atacada em Blackberg. Blackberg. Então tá aqui, ó. Deixa ela entrar, desse autor de Estocolmo. Com vontade, né? De ler. Da Globo Livros, tá? E os outros dois últimos, um é da Círculo do Livro, A Maldição de Joel Delaney, de Ramona Stewart. Olha que edição linda. Tá brilhante a capa, né? Tem um relevo assim. Da Círculo do Livro tá praticamente novo, mas olha que incrível. Posso ver que é bem antigo o livro. E aqui, ó, tem uma dedicatória, aliás, tem uma assinatura com Lúcia Marisa, Luan, 5/11 de 75. Aqui tá a assinatura de um dono, né? Antigo dono, dona. E esse livro foi escrito em 1970 pela Ramona Stewart. E essa edição da Círculo do Livro é de 1975. Então olha só como está novo. 1975. Eu não tinha nem nascido. Olha que lindo que está essa edição. Aqui, ó, muito linda, né? E agora o que eu acho engraçado para concluir o vídeo é que eu tenho outro livro aqui, da Francisco Alves, que é do Frank De Felitta, As Duas Vidas de Audrey Rose. Né? Túmulo aqui, uma criança, outra. Não sei se é a mesma, né? Se é As Duas Vidas. Essa é Audrey Rose? Acho que é isso, né? Aí aqui, ó. Né? O que eu acho interessante é esse livro aqui, ó, ele é da década de 70 também. Olha, ele é de 1975. Então esse da Ramona Stewart é de 1975. Aliás, é de 1970. E esse do Frank De Felitta é de 1975. O que eu acho similar aqui? Acho que é uma coisa de época, né? Os títulos. A Maldição de Joel Delaney. As Duas Vidas de Audrey Rose. Né? Muito similar, né? O estilo de título. E tá aqui, ó, os dois livrões aqui. E com eles eu encerro esse vídeo. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Mas qual vocês me recomendam aí? Desses aqui eu não li nenhum. Então, se vocês me recomendarem, eu vou ler para fazer uma resenha e publicar lá na Ruído Manifesto. Tá bom? Então tá bom, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.